Olá a todos, muito prazer em conhecê-los. Nós estamos no culto de madrugada. Primeiro, vamos ler a Bíblia. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 28, até o capítulo 12, versículo 8. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a eles, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Sim, essa palavra que o nosso Jesus disse é uma palavra muito famosa. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje em dia, muitos nesta terra vivem cansados e sobrecarregados. Mesmo as crianças, os idosos, dona de casa, ou até os trabalhadores, ou quem faz o seu próprio negócio, vivem sofrendo, cansados ao carregar o grande peso das suas situações. E ainda mais no ano passado, com a Covid-19, o mundo inteiro ainda está passando por muitas dificuldades com o aparecimento de muitos infectados e também de muitas mortes causadas pelo vírus. As fronteiras estão fechadas, tudo está sendo controlado e muitas pessoas estão vivendo numa situação desconfortável, com medo e insegurança. Mas, para os filhos de Deus que receberam a salvação e aos membros que nasceram de novo, sempre as dificuldades se transformam em bênção. E isso não sai apenas na Bíblia, também ganhamos muitos testemunhos no nosso dia a dia. Por isso, os cristãos salvos, os filhos de Deus, podem ver que as dificuldades é uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. Quando Lázaro ficou doente, Jesus disse que essa doente não era para a morte, mas sim para manifestar a glória de Deus. E em João capítulo 9 sai a história sobre o cego de nascença. E em Israel, eles pensam que ter nascido como cego era uma grande maldição. Por isso, muitas pessoas, ao olharem um cego, diziam: ele nasceu como cego pelo pecado de quem? Foi por causa dos seus pecados ou do seu próprio pecado? E vendo até os discípulos de Jesus, estavam perguntando assim. A sociedade judaica achavam que nascer como cego era como ser amaldiçoado. Recebeu uma punição de Deus por sua família ter muito pecado. Então, não só a sua família, mas o cego também vivia a sua vida inteira na condenação. Mas o nosso Jesus disse uma palavra: nasceu como cego não foi por seu pecado, mas sim para manifestar a glória de Deus. Repetindo, é para manifestar a glória de Deus. Parecia que o nosso Jesus estava falando
ser cego é uma bênção, não é maldição. O povo de Israel estava murmurando e reclamando no deserto e foram contra Moisés, que era o servo de Deus, e foram contra Deus. E nesse momento, Deus mandou no meio deles a serpente abrasadora. E essa serpente começou a matar o povo de Israel com a sua mordida. De repente, o ambiente ficou bagunçado como a de uma guerra. Muitas pessoas haviam sido mordidas pela serpente e estavam sofrendo e morrendo. E nesse momento o povo de Israel saiu diante de Moisés e disse: Moisés, nós erramos diante de Deus. Por favor, faça alguma coisa para que essas serpentes apartam de nós. E quando Moisés orou diante de Deus para tirar o sofrimento, maldição e a morte que estava dominando pela serpente abrasadora, era apenas tirar as serpentes, mas Deus não tirou as serpentes abrasadoras. Eles estavam pedindo, por favor, tire essas serpentes de nós. Mas Deus, ao invés de tirar as serpentes abrasadoras daquele lugar, ele colocou uma serpente de bronze na haste e disse: todo aquele que olhar para a de bronze viverá. Sim, o povo de Israel estava sofrendo e estava com medo. Porém, por causa dessa serpente abrasadora, nasceu a serpente de bronze. O nosso Jesus cita essa passagem em João capítulo 3, no versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E o que está escrito depois? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Está dizendo assim. Em João capítulo 3, na história de Nicodemos, o nosso Senhor Jesus Cristo também menciona o fato da serpente de bronze de Números, capítulo 21. Jesus Cristo disse que aquele que foi picado pela serpente abrasadora, se olhasse para a de bronze que está pendurada na haste, viveria. Seja picado por uma, ou picado por 50, ou até picado por 100. Quando olhava para a serpente de bronze, o veneno da abrasadora jamais poderia causar danos. Por isso, ele disse que se olhar, viverá. Jesus Cristo, usando essa passagem da Bíblia, disse que, e do modo que Jesus levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Significa a crucificação de Jesus Cristo. Por isso, a serpente de bronze que foi colocada na haste eliminava o veneno da abrasadora e salvava as pessoas. Porém, a crucificação de Jesus Cristo, para as pessoas que olharam com fé a cruz de Jesus, o veneno de Satanás, o veneno do pecado, o veneno da morte sumiram. A maldição sumiu, a morte sumiu. E vemos que trouxe a vida eterna para nós. A serpente abrasadora é um sofrimento, é algo que desejamos bem longe de nós, mas se Deus estiver conosco, até as serpentes abrasadoras fazem o trabalho de levantar a serpente de bronze. E através da de bronze, podemos ver que podemos ganhar uma vida. Por isso, para nós, as dificuldades às vezes pode trazer um sofrimento, mas se através disso nós conectarmos com o coração de Deus, podemos ver que é uma oportunidade para tornar em bênção e paz. Em Isaías capítulo 38, versículo 17, está escrito assim: Eis que foi para mim a paz que tive eu grande amargura. Sim, essa amargura me conectou com a paz. A serpente abrasadora conecta com a serpente de bronze. O sofrimento que vem através das abrasadoras me conecta com a serpente de bronze que me traz a vida eterna. Nós nascemos como pecadores por causa da descendência de Adão e somos pessoas que não temos outra escolha a não ser pecar. Mas Deus, sobre os nossos pecados, aqui está escrito:
Porém, amastes a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Está escrito aqui, lançou para trás de si todos os meus pecados. O nosso pecado foi lançado para trás de Jesus. O nosso sofrimento, a nossa maldição foi lançada para as costas de Jesus. E assim nos veio a paz, nos deu a santidade e nos deu a justificação. E vemos que nos deu a benção. Por isso, a serpente abrasadora, assim como nos permite olhar para a serpente de bronze, hoje as nossas fraquezas e as nossas falhas, às vezes as nossas dificuldades, todas essas coisas, vemos que nos permite olhar para Jesus Cristo. Hoje nós vimos, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Está dizendo aqui que assim achareis descanso para a nossa alma. Aqui está escrito, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois, ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e achareis descanso para a vossa alma. Para acharmos descanso para o nosso coração, devemos depositar a nossa carga e o nosso peso em Jesus. E depois temos que tomar sobre nós o jugo de Jesus. O que está escrito no versículo 30? O que está escrito no versículo 30, irmãos? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso, irmãos, o jugo de Jesus é suave e está dizendo que é leve. Quando visitamos Israel e os países do Oriente Médio, eles usam 2 animais para arar a terra. Eles colocam a vaca para fazer o trabalho de levar a carga. E assim, bem do lado, colocam o bezerro sobre o mesmo jugo. E assim, do lado da vaca, colocam o bezerro sobre o mesmo jugo. Então, quando eles puxam a carroça, todo o peso da carga vai sobre a vaca. E para o bezerro, ele não sente nenhum peso. Estão sobre o mesmo jugo, mas todo o peso da carga está sobre a vaca. E para o bezerro, não sobra nenhum peso. Por isso, para o bezerro, só resta seguir a mesma direção da vaca. E desta mesma maneira, Jesus Cristo carregou sobre si todo o peso e toda a carga da nossa vida. Também Jesus Cristo carregou sobre si todo o nosso pecado. Nós, como bezerro, é somente seguir a mesma direção de Jesus, assim como o bezerro segue a mesma direção da vaca. Aparentemente, para as pessoas, o bezerro está carregando algum peso, parece que está carregando alguma carga, mas na verdade a carga não está sobre o bezerro. A verdade é que a vaca está levando toda a carga, por isso se diz que o jugo é suave e leve. Vamos ver em Salmos 68, versículo 19. 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Sim, por causa do Senhor que leva dia a dia o nosso fardo se torna muito leve. Para nós somente nos resta louvar o Deus da nossa salvação. O Senhor disse que os seus mandamentos para nós são leves.
são suaves, ou seja, ele já cumpriu tudo para que nós pudéssemos alcançar pela fé, de fé em fé, como está escrito. Quando nós cremos que Jesus Cristo já cumpriu tudo por mim, pela fé nós podemos alcançar tudo o que Jesus Cristo cumpriu para nós. Por isso, eu digo que esse jugo é suave e leve. Todas as pessoas que não sabem disso, eles querem guardar as leis por si mesmos. Já que eles querem guardar os mandamentos, se torna cansativo e difícil. E agora, vamos ver em primeira carta de João capítulo 5, no versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que está escrito aqui? Ora, os seus mandamentos não são penosos. Por isso, eu digo que a antiga lei é algo muito difícil. Jamais nós podemos cumpri-la. Mas Jesus Cristo nos deu uma nova lei. Esse novo mandamento está escrito que não são difíceis e pesados. Por isso, nós podemos dizer que pela fé, nós podemos guardar os novos mandamentos. Por isso, Jesus Cristo disse para nós carregarmos o seu jugo. Esse jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele disse assim. Agora, Jesus Cristo carregou sobre si todo o peso da nossa vida, até as leis que jamais poderemos cumprir. Ele carregou sobre si todas as necessidades da nossa vida, todas as nossas fraquezas, todos os nossos defeitos, as nossas vergonhas. Ele carregou sobre si todas elas. E agora, ele está dizendo para nós: tomai sobre vós o meu jugo. Agora, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, aquele que preenche todas as coisas por completo. Ele foi separado do mundo e está junto conosco. Quando vemos em 2 Coríntios capítulo 6, está escrito: retirai-vos do meio deles, separai-vos. Isto eu chamo de igreja. Isso se refere a não tocarmos nas coisas impuras. Por isso, quando vemos também em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz que não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. O jugo dos incrédulos se refere às leis. Eles devem carregar sobre si todo o peso da sua vida. E para nós, o jugo dos crentes, pela fé em Cristo Jesus, agora Jesus Cristo, ele vai carregar sobre si todo o peso da nossa vida e não nós. Como agora há pouco eu falei para vocês, todo o peso da carga está sobre a vaca e o bezerro que está do lado da vaca simplesmente está junto. Se ele puder somente seguir a mesma direção da vaca, assim podemos entender melhor sobre a frase que a Bíblia diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo carregou sobre si o peso do nosso pecado, o peso da nossa vida. Também ele carregou sobre si todas as nossas falhas e erros da nossa vida. Um missionário está missionando na África. E junto com os irmãos, ele foi para o interior para evangelizar. Durante a viagem, os irmãos que estavam viajando juntos, de repente carregaram no colo uma pedra bem grande. Por isso o missionário achou estranho e perguntou: irmãos, por que vocês estão carregando no colo essas pedras bem grandes? E eles responderam: missionário, o senhor também deve carregar uma pedra grande em seu colo. Ele perguntou: por quê? Porém, eles não estavam respondendo. E o missionário pensou: por que eu tenho que carregar esta pedra tão pesada? E logo ali eles avistaram um riacho.
e a correnteza da água estava muito forte. E a profundidade do riacho chegava até o pescoço deles. E os irmãos que estavam carregando no colo aquela pedra grande conseguiram atravessar o riacho. Porém, o missionário, de medo, não estava conseguindo atravessar. E um dos irmãos que estava do outro lado disse: Missionário, o Senhor também carrega uma pedra grande e pode atravessar. Não se preocupe, por causa dessa pedra grande, o Senhor não será levado pelas águas. E aí o Senhor vai poder atravessar em segurança. Missionário, carrega uma pedra no seu colo. Por isso, o missionário pegou uma pedra pesada e entrou nas águas. Incrível foi que, fora da água, era uma pedra muito pesada. Porém, debaixo da água, aquela pedra não tinha nenhum peso. Estava leve. E por causa da pedra, ele não foi levado pelas águas e pôde atravessar o riacho. Irmãos, assim também a nossa vida, na verdade, nós temos que carregar uma pedra. E assim, como por causa da pedra, ele não foi levado pelas águas, posso dizer que esta pedra é o jugo e o fardo que Jesus Cristo deu para nós. Por isso nós estamos carregando o peso da igreja, estamos carregando o peso do evangelho, estamos carregando a carga de Jesus. E assim os irmãos salvos, quando chega o retiro espiritual, ou quando abrimos uma grande conferência, ou quando realizamos o CLF, o World Camp, também a conferência de Páscoa, quando realizamos esses eventos, os irmãos carregando seus notebooks, se levantam, pedem folga no trabalho e para os familiares, para os parentes, estão os convidando para escutar a palavra do pastor. Também mostramos as nossas boas programações. Irmãos, agora nós também estamos evangelizando. Pessoal, o nosso peso de hoje é o peso do evangelho. É a carga da igreja. Isto é suave e leve. É totalmente diferente do peso, do fardo deste mundo. Irmãos, nós estamos pregando o evangelho, preparando juntos com a igreja o retiro espiritual. Nós estamos convidando, também ofertamos. E esses trabalhos nos traz tanta felicidade e é algo muito gratificante. E aqui a Bíblia diz que esse jugo é suave e esse fardo é leve. Aquela pedra grande fora do riacho era uma pedra bem pesada. Mas quando entrou nas águas, aquela pedra se tornou leve e me protegeu contra a correnteza da água. Assim como esta pedra, hoje Jesus Cristo na cruz, Ele nos resgatou de toda a maldição da lei. Ele cumpriu para nós essa lei que nós jamais conseguimos guardar. Jesus Cristo, Ele trocou todos os nossos pesos de sofrimento, de maldição e de infelicidade que nós deveríamos carregar para o resto da nossa vida para a paz, para a bênção, e também trocou para a felicidade. Agora nós temos esse fardo suave, leve, posso dizer que é o jugo do evangelho, também é a carga de Jesus, e assim podemos carregar também o fardo, o peso da igreja com felicidade e gratidão. E nós não podemos negar a tamanha bênção que nós estamos recebendo. Hoje Jesus Cristo está falando conosco. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, irmãos, o que é você deixar de lado o seu peso, a sua carga e encontrar com descanso? Eu digo que é o dia do sábado. Por isso, esse versículo 28 que nós lemos hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conectou com esta palavra com os versículos 1 e 2 do capítulo 12. Aqui no versículo 1 diz assim: por aquele tempo. Então, que tempo era esse? Não está se referindo a uma continuação ao que aconteceu no capítulo anterior? Jesus Cristo disse: vinde a mim a todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E ele estava falando assim, e no versículo 1 diz: por aquele
tempo, era dia de sábado, Jesus Cristo estava passando pelas searas e os seus discípulos com fome entraram para colher as espigas e comer. E os fariseus, não diferente dos outros dias, viram aquela cena e começaram a criticar a Jesus. Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Pessoal, quando observamos a conversa entre Jesus Cristo e os fariseus somente conheciam o dia do sábado que a lei dizia. A lei diz: não matarás, não adulterarás. Eles só conheciam esse significado. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Não foi o nosso Jesus quem deu essa lei a Moisés? Não foi o nosso Deus, Jesus e o Espírito Santo quem deram essa lei a Moisés? Então, precisamente, o sábado da lei, do conhecimento dos fariseus e do ponto de vista de Jesus, que era o verdadeiro dono do sábado, aquele que deu a lei, aquele que está governando todas as coisas, eram totalmente diferentes. Então, o conhecimento dos fariseus na época de Jesus em relação à lei do sábado, a circuncisão, a Páscoa, a festa, festivais da Bíblia e também as ordenanças e os mandamentos, era somente o conhecimento superficial. Era somente a casca. Mas nós podemos ver que Jesus Cristo estava falando do verdadeiro significado da circuncisão, do verdadeiro dia do sábado, da verdadeira Páscoa e dos verdadeiros mandamentos que aparecem na Bíblia. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, porém eu vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão, odiar o seu irmão, xingar o seu irmão de tolo, estará sujeito ao julgamento do tribunal, estará sujeito ao inferno de fogo. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Esse significado da lei que Jesus Cristo disse e o significado do mandamento que está escrito na Bíblia foi totalmente diferente. Pessoal, está escrito aqui que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Então eu pergunto entre os homens, quem é aquele que nunca teve uma intenção impura no coração? Pessoal, se for uma pessoa normal e saudável, certamente ele vai sentir fome se não comer. Se não dormir, vai sentir sono. Se ele realmente é um homem que tem um corpo saudável, certamente vai sentir esses desejos fisiológicos no coração. Então, essa intenção que Jesus Cristo está apontando, essa intenção, como por exemplo, esse ódio incontrolável que surge dentro do nosso coração. Então, o que isso significa? Já que você odiou, você matou. Se você teve uma intenção impura no coração, significa que você já adulterou. Então você não deve ter lascívia no coração. Você não deve ter ódio no coração, porque ódio é homicídio e a lascívia é adultério. Por isso a Bíblia está dizendo para nós não termos esta lascívia. A maioria pensa desta maneira, por isso fazem de tudo para não ter essa intenção impura, para não ter ódio, então se esforçam e se arrependem, e assim vão para a igreja com esse objetivo. Isso pode ser o seu fardo e o seu peso. O que Jesus Cristo está falando para nós? Vocês são pessoas que não têm outra escolha a não ser odiar. São pessoas que não têm outra escolha a não ser ter lascívia no coração. Então, quero dizer que por você ter lascívia no coração, você já adulterou? Por você odiar o seu irmão, você já matou? Então, você não pode achar que você é melhor que um homicida, melhor do que um adúltero, melhor do que um escriba, do que as prostitutas. Aos olhos de Deus, você é igual a eles? Você é esse homem de coração mais enganoso e corrupto?
A Bíblia está dizendo que o seu coração é continuamente mau em todo o seu desígnio. Você é sempre mau, não há justo nenhum sequer. Então, enfim, o problema não é a intenção impura em si. Porque já que nós somos adúlteros, já que nós somos homicidas, nós não devemos agora nos esforçar para não matarmos, adulterarmos, odiarmos e termos a lascívia no coração. Nós temos que descobrir que somos pessoas que não temos escolha a não ser adulterar e receber a destruição. Nós temos que receber no coração a morte de Cristo na cruz, e através do sangue derramado na cruz, Ele perdoou todos os meus pecados, e através do julgamento que Ele recebeu na cruz, agora Ele me limpou dos pecados, me santificou, e através da sua ressurreição, Ele nos justificou. Então, quero dizer que nós temos que ter essa fé em Jesus Cristo. Então, aqui o significado de guardar o sábado para os fariseus era o quê? Nós não podemos fazer nada no sábado. No sábado, nós não podemos trabalhar. No sábado, nós devemos ficar parados. Eles só conheciam a esse ponto. Eles não sabiam o verdadeiro significado de guardar o sábado. Por isso, estão criticando a Jesus com esse ponto de vista, dizendo: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Naquele momento, Jesus responde a eles citando a passagem que sai em 1 Samuel, capítulo 21, onde Davi recebe os pães sagrados do sacerdote Aimeleque. Vamos ver aqui o versículo 4. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não eram lícitos comer. Então, eram os pães da proposição que era exclusivamente aos sacerdotes. E aos sábados, os sacerdotes, eles comiam esses pães. Porém, Davi e os seus homens, que não eram nem sacerdotes, comeram esses pães da proposição. E isso não se tornou nenhum problema. No versículo 5, este versículo é uma palavra que sai em Números capítulo 28. Não precisam procurar. Vamos continuar. Quando vemos o conteúdo desta passagem, diz que aos sábados os sacerdotes sacrificavam dentro do tabernáculo, porém, já que estão dentro do tabernáculo, não estão violando a lei do sábado. Então, Jesus Cristo, citando essas duas passagens de 1 Samuel, capítulo 21, falando dos pães da proposição que eram exclusivos para os sacerdotes, que não se tornou um problema quando Davi entregou para os seus homens, e também citando a passagem de Números capítulo 28, mesmo sacrificando no sábado, porém, porque estavam dentro do tabernáculo, eles não estavam violando a lei do sábado, advertiu-os. E assim ele está dizendo aqui no versículo 6, aqui está quem é o maior que o templo. Significa que já que estamos dentro do templo, mesmo violando o sábado, a pessoa fica sem culpa. Já que estavam junto com Davi, mesmo sendo um pão exclusivo para os sacerdotes, isso não se tornou problema. Então, quem foi maior do que Davi? Quem foi maior do que o templo? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso Jesus, o Deus Criador, Todo-Poderoso, o Pai Eterno e o Príncipe da Paz. Então, esses discípulos que estavam juntos com Jesus, colhendo e comendo as espigas, não violaram o sábado. Por quê? Porque ele foi maior do que o templo. Porque o nosso Senhor é o dono do sábado. Aqui está dizendo que este sábado significa o nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, quando nós entramos em Cristo Jesus, quando nós acreditamos em Jesus, em Cristo Jesus, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados não precisam mais carregar o seu peso e o seu fardo. Por isso, quero dizer que em Cristo Jesus
nós não devemos carregar o nosso peso. Pessoal, de acordo com o livro de Números, no dia do sábado, um homem foi à montanha cortar lenha. E prenderam esse homem sem saber o que fazer. Então perguntaram a Deus, e Deus disse para apedrejá-lo até a morte. Nossa, ele nem matou e nem adulterou, só porque ele foi lá cortar lenha no sábado ele morreu? Pessoal, não é isso que acontece. Pessoal, o que significa isso? Irmãos, nós cristãos, você matar, adulterar, roubar, posso dizer que isso são maldades. Mas quero dizer que nós cristãos, se nós carregarmos os nossos pesos e fardos, e se nós trabalharmos em Cristo Jesus, e estivermos sobrecarregados, isso eu posso falar que são maldades perante Deus. Posso considerar que é a mesma maldade que esse homem fez ao cortar a lenha no sábado. E ele morreu diante de Deus. Hoje, nós cristãos em Cristo Jesus, nós não devemos carregar nossos pesos e fardos. Nós não devemos viver segundo os nossos esforços. Agora nós devemos viver por meio de Cristo Jesus. Se vermos em Gênesis capítulo 2, versículo 1, Deus criou todas as coisas até o sexto dia. E no sétimo dia o Senhor descansou. E o que está escrito no versículo 3? Vamos ver, capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo. Está escrito no versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. O sétimo dia é o dia do descanso. E o que disse o Senhor Jesus? Ele disse que ele era o dono do sábado. Então, esse dia de descanso representa o Senhor Jesus. O Senhor Jesus e também Deus, podemos ver que no dia do descanso, que é o sétimo dia, quer dizer que Ele é o nosso Senhor Jesus. Como podemos ver? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Assim como nós vimos aqui na Bíblia, no sétimo dia, que é o dia do descanso, Deus abençoou esse dia, e esse dia de descanso é o Senhor Jesus. Se nós vemos na Bíblia, no livro de Colossenses, há alguns versículos que estão conectados com esse tema que estamos falando. Se nós vemos em Colossenses capítulo 2, versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Falando do sábado, claro, existem muitos eventos e dias de comemoração, como a Páscoa e dias das festas, a festa dos tabernáculos, etc. Mas hoje, por causa do tempo, vamos falar só sobre o dia do sábado. Se vemos no versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Se nós pensamos um pouco no que nós vimos no versículo anterior, nós vimos que Jesus Cristo era o Senhor do sábado. E esse sábado, esse dia de descanso, é uma sombra do que havia de vir. Assim está escrito na Bíblia. Se nós vemos em Hebreus capítulo 10, versículo 1, está escrito: visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. A lei dizia a respeito do sábado que isso era a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Qual é a imagem verdadeira? Então, se nós vemos em Colossenses capítulo 2, vamos ver de novo Colossenses capítulo 2, versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, aqui quer dizer que o sábado, na verdade, significa Jesus Cristo. Eu sou o Senhor do sábado. O Senhor Jesus Cristo diz assim: por isso no sábado não se faz nada, apenas descansa. Se a pessoa estivesse trabalhando, assim que o sol se punha, as pessoas largavam todos os seus fardos, todos os seus problemas, os seus trabalhos e falavam: hoje é sábado. O dia do sábado é deixar todos os seus trabalhos, todos os seus fardos pesados e somente descansar. Dessa mesma forma,
nós deixamos todo o peso do nosso pecado de lado. Hoje em dia nós temos muitos fardos, como as enfermidades, temos que criar nossos filhos, encontrar um trabalho, às vezes temos algum conflito e alguma colisão com as outras pessoas, e também são muitos problemas e fardos que surgem na nossa família. Somos pessoas que temos que viver com isso eternamente em nossas vidas, com esse peso, com esse fardo. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, terminou com todo o nosso fardo quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Por isso, assim como está escrito em Gênesis capítulo 2, no versículo 3, está dizendo: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Aqui no sétimo dia, ele abençoou e santificou. Isso quer dizer que ele abençoou a Jesus, porque ele era a imagem do sétimo dia. Quem representa esse sétimo dia é o Senhor Jesus Cristo. E por isso, o que se faz no sétimo dia? Se descansa no sétimo dia. Terminamos todos os nossos trabalhos e descansamos. Por isso, para todas as pessoas que estão em Cristo Jesus, por isso que o Senhor está falando e nos dizendo que nós também descansamos e deixamos os nossos fardos. Vamos ver novamente em Hebreus capítulo 4, versículo 10. Versículo 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Isso mesmo, amém. Porque nós estamos dentro do Senhor Jesus, nós não estamos mais condenados, mas se nós estamos dentro do Senhor Jesus, nós podemos descansar. Por isso, nossos pesos, nossos problemas, se nós damos ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus se carregou de tudo isso na cruz. Por isso, o peso que nós temos, tudo isso o Senhor Jesus já resolveu. E por isso, dessa forma, nós podemos ter uma vida muito feliz, muito linda e abençoada. Por isso, esse fardo do trabalho, o Senhor Jesus Cristo está levando todo o nosso jugo, todo o nosso peso. E tudo o que temos que fazer é ficar do lado de Jesus e seguir na mesma direção que Ele. Como se nós fôssemos um bezerro, assim como uma vaca junto com o seu bezerro, quando caminham juntos. Essa vida de fé que nós temos dentro da igreja, eu penso que é algo parecido com isso. Assim como quando o missionário carregou aquela pedra pesada, parecia que era pesada, mas assim que ele entrou na água, ele não conseguiu mais sentir o peso daquela pedra. E também o peso dessa pedra impedia que o missionário fosse levado pela correnteza de água. E nós carregando essa pedra, esse peso da igreja, esse peso do evangelho, essa carga do Senhor Jesus, enquanto nós levamos essa vida de fé, nós vamos poder atravessar esse rio sem ser levado pela correnteza do mundo. Dessa forma, eu gostaria de explicar para vocês. Os fariseus não podiam chegar até o nível de Jesus, segundo o seu conhecimento sobre o dia do sábado. Por isso, se nós vemos um pouco mais à frente na Bíblia, em Mateus, no versículo 25, diz: exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios instruídos. Quem são esses sábios instruídos? São os escribas e fariseus. Isso está escondido dos instruídos e dos sábios, porque os fariseus sempre pensavam que eram sábios, e com essa sabedoria que eles pensavam que tinham, sempre ficavam com os pés amarrados com relação ao significado do dia do sábado. Mas para esses pequeninos se referem a quem? Aos discípulos do Senhor Jesus, verdade? Ou aquele homem que se encontrou com os salteadores, ou aquela mulher samaritana que foi ao poço, ou aquela mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério e deveria ser apedrejada e morrer, ou ao ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus. Diz que foi manifesto assim, porque essa é a vontade de Deus. Tudo me foi entregue por Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. É escrito que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E por isso o Senhor diz: vinde a mim,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então os fariseus, os líderes religiosos, os escribas, os anciãos, realmente eles não conheciam a Jesus. Eles não sabiam que o Senhor Jesus era o Senhor do sábado. Então eles queriam carregar o seu próprio jugo, eles queriam carregar a sua vida, eles queriam carregar o peso da religião, queriam carregar também o pecado. E por isso, nós que entregamos todas essas cargas e não podemos mais ser condenados de forma nenhuma. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora nós não somos mais condenados. Não precisamos mais levar este peso. Nós não precisamos mais levar essa carga. A única coisa que precisamos fazer é descansar dentro do Senhor Jesus Cristo, é descansar no sábado. Se nós carregarmos esses fardos por nós mesmos, nós somente seremos apedrejados, mas a única coisa que nós devemos fazer é descansar dentro do Senhor Jesus. Nós não temos que trabalhar, a única coisa que devemos fazer é acreditar em todo o trabalho que o Senhor Jesus já fez. A única coisa que devemos carregar é esse jugo do nosso Senhor. É algo muito surpreendente. Nós somos pessoas que com certeza deveríamos receber a maldição, mas nós, por causa do Senhor Jesus, nós recebemos essa enorme benção. Pessoal, antes de terminar, eu gostaria de ver o último versículo que está em Isaías, capítulo 56, versículo 3. Aqui está escrito: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor. Havia estrangeiros vivendo na mesma época em que está escrito no livro de Isaías. Eram pessoas que não tinham feito a circuncisão, também eram pessoas que não cumpriam o dia do sábado, não tentavam cumprir os mandamentos, e eles também comiam aquelas comidas que eram classificadas como imundas. Esses estrangeiros eram tratados como cães, como porcos. Então as pessoas ao redor pensavam que esses estrangeiros iriam ir direto para o inferno. Mas em Isaías capítulo 56, versículo 3, Isaías está nos dando essa palavra que nos diz algo muito bom para nós estrangeiros. Está nos dando essa palavra muito surpreendente, assim como aqueles fariseus que julgavam a Jesus e o rejeitavam porque ele e seus discípulos haviam comido no dia do sábado, ou também como Nicodemos, os escribas, os intérpretes da lei. Essas pessoas, imagino que, obviamente, eles não aceitariam essa palavra que está escrito em Isaías. Como pode um estrangeiro se unir com o Senhor Jesus? Imagino que eles pensariam assim. Mas, se nós damos uma resposta a isso, quando um gentil se une com o Senhor Jesus, quer dizer que esse gentil entra no descanso e no repouso do Senhor Jesus. Esse gentil que crê no Senhor Jesus, esse gentil que está dentro do descanso, é um estrangeiro que se uniu com o Senhor Jesus. Pela fé em Jesus Cristo, esse estrangeiro ou esse gentil, assim como está escrito: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Quem é este eunuco? O que significa esse eunuco? O eunuco na Bíblia, o que ele significa? O que ele representa? Se nós vemos em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, aquele a quem foram trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Não poderá se unir com o Senhor. Por isso, os eunucos são pessoas que não podem se unir com o Senhor Jesus. Se nós vermos no versículo 3, diz que nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Quem disse que os amonitas e os moabitas não entrariam? Mas esses amonitas e moabitas não era permitido eles entrarem na Assembleia do Senhor. Mas vocês se lembram da moabita chamada Ruth? Seu nome também está escrito na genealogia de Jesus. Como pode acontecer isso? Os amonitas e os moabitas nunca poderiam ser a descendência de Jesus. Mas se tem uma razão pela qual eles puderam ser a descendência do Senhor, eu posso dizer e afirmar que foi somente pelo sangue na cruz que foi derramado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Até os eunucos,
os diferentes tipos de pessoas. Originalmente, nós não poderíamos vir a ser da descendência do Senhor, mas se há uma razão para a qual nós possamos ser aceitos, eu posso dizer que a razão pela qual nós podemos ser aceitos por Deus é por esse sangue que seu Filho Jesus derramou na cruz. Se vemos em Atos capítulo 8, este evangelho está sendo compartilhado com gentios. E quem foi o primeiro gentio que escutou o evangelho e recebeu a salvação? Nós sabemos que foi um eunuco. A primeira pessoa que recebeu a salvação foi um eunuco. Era um eunuco que estava carregando todo o tesouro do reino da Etiópia. Ele se encontrou com Felipe, e se vemos em Isaías capítulo 53. Quem é o cordeiro? Se nós vemos em Isaías capítulo 53, este eunuco, ao escutar o evangelho do Senhor Jesus, recebeu de uma maneira muito simples. Este eunuco recebeu a salvação. E quem foi o primeiro gentio que recebeu a salvação? Foi um eunuco. Se nós vemos em Deuteronômio no capítulo 23, versículo 1, aquele a quem foram trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Já que estão servindo a rainha, essas pessoas tinham que ser circuncidadas, tinham que cortar o seu membro viril. Então, originalmente, esse tipo de pessoa não poderia receber a salvação e não poderia entrar no reino dos céus. Mas o primeiro gentio que recebeu a salvação foi um eunuco. Foi uma pessoa que supostamente não deveria entrar no reino dos céus. Tem essa pessoa, a primeira pessoa que recebeu a salvação era um eunuco. Não é surpreendente? Nós, como gentios, não temos nenhuma condição para poder receber este evangelho. Nós somos como os eunucos. Nós somos como os eunucos. Nós somos como os moabitas e amonitas. Então, de que forma nós podemos ser descendentes do Senhor? Como nós podemos ser santos? Como nós podemos ser filhos do Senhor? Através do sangue de Jesus que morreu na cruz. E agora nós somos filhos, estamos dentro do seu refúgio, dentro do seu descanso, somos o povo santo, nós estamos dentro da graça e por isso podemos ver que é algo realmente muito surpreendente. Se vemos em Isaías capítulo 56, versículo 3, nós não podíamos nos unir com o Senhor, mas o que devemos fazer para nos unir com o Senhor? Se nós jejuarmos por 40 dias, será que poderemos nos unir ao Senhor? Nós, como somos pessoas más, assim como a árvore que dá frutos ruins, dessa forma nós teríamos que viver uma vida repleta de maldição. Nós somos como a árvore que dá frutos ruins, então como nós poderíamos nos unir com Jesus Cristo a esta árvore que dá bons frutos? Por esta razão, somos gentios. Mas nós nos unimos ao Senhor. O Senhor nos diz que não se separará de nós, dos eunucos, daquela árvore seca. Nós que somos maus, que originalmente não podíamos entrar no céu. Nós que somos maus, somos eunucos, que não podíamos entrar no reino do céu. Mas o Senhor nos faz novas árvores, nos faz dar novos frutos. Nós que somos como os eunucos, que não temos a vida de Deus, o Senhor Jesus entrou nas nossas vidas e nós nos tornamos pessoas que podem viver. Está escrito na Bíblia: eis que eu sou uma árvore seca. Se vemos no versículo 4, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, sim, nós superficialmente devemos guardar o dia do sábado, mas esse não é o significado verdadeiro. Em Isaías 56, o dia do sábado, Jesus, que é o Senhor do sábado, quando Ele entra no meu coração. Dessa forma, nós temos que largar nossos fardos e devemos ir descansar no Senhor Jesus. Temos que deixar todos os nossos fardos. E quem são aqueles que guardam o dia do sábado? Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Quando Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão,
os céus se abriram e o Espírito Santo desceu como uma pomba. Está escrito: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse trabalho de Deus de se alegrar, esse trabalho no qual Deus se alegra, é que o Senhor Jesus veio a essa terra e morreu para nos salvar. A vontade de Deus foi que o Senhor Jesus viesse a essa terra para morrer pelos nossos pecados. Por isso, ele disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, e nós temos uma nova aliança dentro do nosso coração. Por meio da morte do nosso Senhor Jesus, os eunucos, os moabitas, também o ladrão, ou uma prostituta, um fariseu, ou seja quem for, a essa pessoa que teme a esta palavra do Senhor Jesus, se vemos aqui no versículo 5, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhos. O que significa esse monumento? É a cruz. E essa cruz é o Senhor Jesus. Nós recebemos esse descanso por meio de Jesus. Essa palavra hoje é muito surpreendente para nós. Por isso, assim como diz na Bíblia, o Senhor Jesus nos diz para levarmos o seu fardo, que é suave e leve. Essa palavra é muito boa, irmãos. Nós, dentro do Senhor Jesus, recebemos esse fardo. E o Senhor Jesus já se encarregou desse fardo, que é muito leve e suave. Esse fardo do Evangelho, esse fardo da igreja. Eu gostaria que todos os irmãos que estão dentro desse Evangelho e que possamos ser felizes e abençoados dentro do Senhor Jesus. Muito obrigado. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Nesta manhã também, nesta madrugada. O Senhor é o Senhor do sábado. Estamos muito gratos porque o Senhor levou todos os nossos fardos e o nosso jugo. E por não estar mais carregando esse jugo, nós podemos agora carregar esse fardo leve e suave. Nós pedimos ao Senhor para que dentro do nosso Senhor Jesus nós possamos viver com bênção e com alegria. Senhor, nós te agradecemos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.